Estou aqui hoje para falar sobre psicanálise. A minha amiga entrou, Juliane. Boa tarde a todos que estão entrando. Nós estamos aqui Oi, hoje. Olá, tudo bem? tudo bom? Olha como Muito frio estou aí? aqui. Olha como estou, no frio. Nossa, aqui tá calor, ó. Aqui tô até de verão já. Já tô de Ah, verão. aqui é essa loucura, né? Do tempo. Não, mas estava chovendo até ontem, mas aí agora já está melhor, já tá bom agora. E agora Não, hoje já. abriu. Hoje abriu um solzinho, é um pouquinho melhor, mas friozinho, né? Sim. Choveu Então, bastante também. é. Então, aqui Uhum. também, aqui choveu, mas deu uma parada já ontem, então hoje já começou a ficar mais gostoso. Tá Bom, sol. Então, para quem não sabe, eu sou Andréa Rigo, estou em Santos, São Paulo, e a Juliane Bittencourt está em Curitiba, e nós estamos aqui hoje para falar sobre psicanálise e espiritualidade, né? é isso aí. O que é que Então, nós vamos falar? Sobre os então vamos. benefícios da psicanálise. Isso. Então, primeiro, o que que seria, né, a psicanálise e espiritualidade, né? Porque psicanálise, a gente sabe, né, pelos estudos, né, que ela vai buscar lá na nossa psique, né, no consciente e no nosso inconsciente. Então, ela trabalha com o consciente e o inconsciente. Tem vários psicanalistas, né, que estudaram muito sobre a mente humana, né? Freud, Jung, Lacan, Reich, e a gente segue na nossa terapia aí, na psicanálise e espiritualidade, todos esses grandes estudiosos, né? Isso, exato. Foi assim, Freud foi o precursor aí do estudo, né? E ele começou estudando num hospital psiquiátrico e começou a perceber que nem todas as doenças do corpo eram apenas do corpo. E aí começou a buscar nesse inconsciente, na nossa psique, os motivos, né, das doenças físicas, dos distúrbios, dos transtornos que ele encontrava no hospital. E o que que diferencia, né, a psicanálise, assim? A psicanálise é a cura através da fala. A gente imagina muito aquele divã, a pessoa sentada ali falando, daí pensa assim, nossa, mas aí eu vou ficar falando, falando, falando. Como que isso vai trazer um resultado, um benefício? Então, é justamente essa fala, através da escuta analítica, que o terapeuta tem ali de atenção ao que você vai colocando, e nós vamos fazendo os links e trazendo informações que muitas vezes nós não percebemos, né, no dia a dia, no nosso comportamento, e quando a gente vai falando, isso vai como se fosse uma água que começa a ferver, né? Começa aquele processo de borbulhar e vir as informações, isso vai saindo ali do nosso inconsciente para que a gente possa ir elaborando essas questões e ressignificando, né, todo o processo que a gente tem de nossos significados com relação às palavras, às questões que a gente traz. Isso. Então, antes de a gente continuar, só vou dar um oi aqui para todo mundo que entrou, né? Beatriz, estou lendo aqui, Deulália, né? Francilene, Daniele, todos que entraram aí, né? Nafi Musa, todos sejam bem-vindos e se vocês também quiserem fazer alguma pergunta, né, algum questionamento, pode colocar aí, a gente vai conversando. E como a Ju falou, né, a psicanálise ela traz a cura através da palavra, sim. E às vezes a gente pensa que está tudo no nosso consciente, né, que a gente sabe tudo, né, que a gente se conhece, que eu sei como eu funciono, mas não.
Tem muita coisa que fica guardadinha lá no nosso inconsciente e a gente não sabe o porquê das nossas emoções. E a gente não sabe o porquê que a gente reage a determinadas situações, porquê que a gente fala determinadas coisas por uma pessoa e age de um jeito com uma pessoa e age de outro com outra. Então, estas coisas estão guardadas, às vezes, lá no nosso inconsciente. E é através da fala que o psicanalista, espiritualista que nós somos, né? Esse é o diferencial, a gente vai dizer o porquê daqui a pouco, que a gente vai buscar fazer os links e vai começar a dar clareza para essa pessoa. Ela mesmo, a gente só vai dando algumas dicas assim, ou mostrando só o caminho para que ela mesmo entenda como ela funciona e perceba as situações, o porquê ela reagiu de uma maneira ou de outra. Porque assim, de uma maneira bem racional, a gente entende, né? A gente entende o que Sim. está acontecendo, só que muitas vezes o nosso padrão de comportamento, ele vai, é tão automático que você não nota certas questões que talvez, né, faça refletir. Espera, deixa eu pensar, por que isso? Você só faz ali no dia a dia. Mas tem todo um lado, né, que está lá guardadinho, que está refletindo. E, aliás, o inconsciente, né, é bem maior do que o nosso consciente. Guarda muita informação, né, sentimento, alguma questão que fez você reagir de determinada maneira, e aí você começa a repetir essa reação, mesmo quando não oferece risco nenhum, quando não tem nenhuma causa que explique, mas você está acostumado a lidar daquela forma. Então, isso vai sendo transformado através das sessões, conforme você vai falando e o terapeuta vai te mostrando, vai posicionando, o psicanalista vai te orientando. Porque não adianta só a gente chegar aqui e falar, ah, isso daqui, esse copo é vermelho. Se a pessoa não achar que ele não é vermelho, que ele é marrom, pode ser bordô, Sim. ela não vai aceitar. Então, precisa ter esse processo para que a própria pessoa comece a dar aberturas nesse inconsciente, nesse consciente, e trazendo essa informação. Porque tem que fazer sentido, né? Nem preto não é preto, branco não é branco. Tem que fazer sentido para a pessoa. Não adianta só falar. Ela tem que ter a percepção dela, né? Porque, assim, às vezes o que eu falo é o meu entendimento, e às vezes o que chega aos seus ouvidos, a sua percepção vai ser diferente, de acordo com as suas vivências, de acordo com do que você viveu em toda a sua vida. Então você traz uma bagagem e todas as situações que você viveu, todas as emoções, os sentimentos que tem aí, estão tudo guardadinho, né? Que nem você falou, né? O inconsciente, eu falo sempre que tem umas gavetinhas aí, bem guardadinhas ali, bem fechadinhas, e que a gente vai abrindo aos poucos de acordo com as situações que a gente está vivendo. E tem coisas que está muito lá guardada, que o nosso cérebro, ele quer sempre nos preservar para nossa sobrevivência. Então, às vezes, tem situações que ele guarda lá dentro, não quero olhar para isso. Mas isso é que às vezes está te influenciando os seus dias de hoje. E o trabalho do psicanalista espiritualista, que somos nós, é ajudar você a ter essa percepção. É você que vai ter essa clareza. A gente só vai dar o caminho, a gente só vai direcionar. E com o quê? Por que é psicanálise e espiritualidade? Porque o diferencial nosso é que às vezes a gente usa algumas outras técnicas, né, para ajudar a esta clareza dessa pessoa. Porque as emoções, às vezes, ela não sabe por que ela age daquele jeito. Nossa, por que eu estou tão com raiva? Por que eu sou tão brava? Por que eu ajo assim?
Aí, o que que eu vou pegar às vezes? Eu vou lá buscar lá na Udologia, né? Que é uma ferramenta que a gente tem, né? No mapa de Odoo, e ver como que ela funciona. Não, ela está funcionando de acordo com a essência dela. E fazer com que a pessoa, ela entenda isso, observe, né? Tenha essa percepção, veja como ela está funcionando, e ela mesmo com ela vai ver se é isso mesmo, né? E essa sabedoria que ela vai adquirindo, ela vai se aceitando. Que o principal aqui, né, nessa vida é a gente aceitar do jeito que a gente é. E às vezes a gente quer se transformar e sair da nossa essência. Então a É, gente ajuda a colocar a pessoa na essência dela. isso. Eu diria que assim, o- a psicanálise com a espiritualidade. Oi, boa tarde, tem o Samia O Gerson, Gerson. boa tarde. Eu diria que assim, a psicanálise em si é um processo analítico, onde a gente vai identificar ali os processos, tudo que está dentro do inconsciente, trazer essas informações. Gosto de colocar como se fosse um quebra-cabeça, né? Sim, Porque nós vamos montando, né, durante a vida, vários significados para várias questões. E é por isso que a gente sempre fala, o que eu falo não é necessariamente o que o outro escuta. sim, Então, cada um vai ter o seu conjunto de significados, vai montando esse quebra-cabeça, e a espiritualidade, ela entra aí numa chavinha que é de conectar. Além de todo esse trabalho do inconsciente, que a ciência vai explicar, que os estudos já explicaram, que é conectar você com o seu espírito, com essa sua essência que você falou agora, né? E além, nesse processo, de encontrar a forma que você é composto, porque é um conjunto, né? Tem o nosso temperamento, né? Tem tudo que influencia, os signos influenciam a pessoa, o caminho, como você falou, da autologia, influencia essa pessoa, unindo com todos esses significados da psicanálise. Então, é como se a gente ampliasse todo esse conhecimento para ligar com o nosso espírito. Então, não é nada, gente, não é nada de coisa de espírito, não tem nada a ver com com religião. religião, com ritual, com nada. Psicanálise e espiritualidade é justamente pegar todo esse conhecimento da psicanálise e unir a esse espírito que somos nós, estamos aqui, cada um no seu corpinho, para que a gente encontre a nossa essência, o nosso propósito, o nosso objetivo, sem dor, para viver com mais leveza. Porque muitas vezes, numa técnica convencional, você vai tentar padronizar o seu comportamento, vai tentar colocar de uma forma, digamos assim, aceita pela sociedade. Mas tem algumas características que são suas. Uma fala mais direta, uma pessoa que tem uma fala mais agressiva, que não é agressiva, só é uma fala simplesmente espontânea. E Sim, aí você vai tentar mudar isso. Isso vai te colocar em dor. Então, quando você reconhece, e aí que entra o papel da espiritualidade junto com a psicanálise, é quando você reconhece esse seu lado, essa sua potência, essa sua forma de se comunicar. Estou falando aqui da comunicação, mas tem vários outros fatores, né? E você olha para isso, não é que você vai deixar de fazer isso. Não, você vai reconhecer. E aí, quando você acolhe isso dentro de você, você consegue lidar com essa potência, e isso é natural, de uma forma que para você fica mais leve. Isso se transforma naturalmente. sim. Então, é uma maneira de a gente ajudar a pessoa, ela a
assim, o autoconhecimento, então ela vai lá fundo, ela vai, todas as partes delas que ela considera sendo, vamos lá, boas, né? Eu sou assim, e todas as partes delas que ela não gosta. Mas por que que ela não gosta? E a gente vai olhar para aquela parte dela que ela acha que é ruim e mostrar para ela que não, que às vezes não é ruim aquilo, que é a essência dela, que ela veio com aquilo por algum motivo, né? Para que ela se posicione. Vamos dizer, uma pessoa que, vamos dar um exemplo, né? Uma pessoa que, nossa, eu vivo com raiva, eu vivo me estressando, eu vivo gritando com todo mundo. Então, ela entender que aquela raiva, às vezes, é para ela agir, é para ela tomar uma ação. Mas ela, a partir do momento que ela entende isso, ela pode equilibrar essa raiva, não deixar que ela apague ela, né? Que nem você falou, não se modificar, mas sim equilibrar, porque aí ela está se conhecendo. Oi, caiu aqui. Ela está se aceitando, né? E aí ela está, a partir do momento que ela se conhece, se aceita, ela vai entendendo como o porquê que ela age de determinadas maneiras. E aí, como que nós estamos falando, né? Nós somos seres multidimensionais e a gente está sempre em frequência com o nosso universo. E a gente tem um padrão vibratório. E de acordo com a frequência que a gente está vibrando, a gente está colaborando também com esse universo. Então, nós somos aqui seres que nós viemos com um propósito. E esse nosso propósito, às vezes a gente sai do nosso propósito de vida. A gente sai da nossa essência e a gente fica em desequilíbrio. Quando começa a aparecer as doenças, quando eu começo a ficar angustiada, quando eu começo a ficar muito triste, as emoções muito abaladas, é porque eu estou saindo da minha essência. Eu estou me transformando por alguma situação, ou por alguém, ou por algum trabalho, ou qualquer coisa que não seja a minha essência. Então, a gente ajuda a pessoa a entender através da psicanálise aí, na conversa a entender essa espiritualidade dela, que é um ser que está nesse universo para todos juntos ajudar, né, esse universo a funcionar. Então, que ela é um ser que também é essencial para esse universo e que ela tem as qualidades dela. Então, buscar nessa pessoa que ela tem qualidades, que ela aí elevando a autoestima dela, então ela se conhecendo, se percebendo e sabendo que o porquê que ela está com aquela dor, por que que ela está até com aquela doença. Por que será? Porque ela saiu tanto do caminho dela, né? Ela saiu tanto da essência dela. Então volta. Pega esse exemplo que você deu da raiva, por exemplo, né? Quantas doenças a gente pode gerar no nosso corpo físico? Você que trabalha com a metafísica aí vai Sim. saber dizer melhor do que eu. De quantas doenças a gente consegue colocar, trazer para o nosso corpo físico por manter essa raiva. E muitas vezes a gente quer o quê? A gente acha ruim essa energia toda. Aí a espiritualidade nesse processo vai ligar, a gente vai ligar isso com aqueles instintos que a gente tem para satisfazer uma necessidade básica nossa e vai colocar essa raiva, não é sair brigando com todo mundo, porque aí você guarda, 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 chega num momento que você vai soltar isso e vai espalhar a raiva para tudo que é lado de qualquer jeito. Não é isso. Você vai justamente entender essa potência que está aí e vai conseguir realocar ela para um, um objeto, algo que te traga prazer, onde você consegue liberar tudo isso. Ajudar ela a E aí você vai canalizar, né? equilibrar. O Então, que que a raiva pode causar, Andréia?
Então, a raiva tem, nós vamos ter a gente fala da raiva indigesta, né? Quando a pessoa assim, ela guarda, ela tá com aquela raiva, mas ela vai guardando, ela vai guardando. E essa raiva indigesta que eu não coloco para fora, que eu não falo ou não canalizo aquela raiva que está dentro de mim, vai te trazer uma gastrite, vai te trazer problemas de estômago, entendeu? Vai trazer problemas no fígado, né? Porque está acumulando essa energia, é energético, né? Então, não é que eu vou, é que nem você falou, não é gritar e pôr para fora e esbravejar, não. Vamos fazer, vamos entender o porquê que ela está com essa raiva, né? Então, ela perceber, aí ela começa a entender o porquê que ela tá sentindo isso, sentir aquela emoção, e aí buscar canalizar isso de alguma forma, ou fazendo um exercício físico, né? Uma caminhada, uma corrida, ou mesmo o que eu mais gosto. Ah, eu gosto de pintar. Então, usa toda essa energia que você tem guardada e usa na pintura, no desenho. Eu estou dando alguns exemplos aqui, mas é essa questão. Então, É quando a gente canalizar, guarda, é canalizar canalizar essa a potência energia. que está aí e não ficar tentando reprimir essa Isso. energia. Porque o que, que Porque o outro a vai gente pensar? aprende que sentir raiva é ruim, sentir inveja é ruim, a gula é ruim, o orgulho é ruim. Então, tudo é ruim. Aí a gente pega tudo que é ruim e quer reprimir. Tudo que a gente sente que não digamos, aceito, né? Bem visto, a gente quer reprimir. E quando você reprime, se você tem esse instinto mais latente, é isso que vai acontecer? Vai gerar doenças no corpo físico. Então, é deslocar, canalizar isso para um lugar onde você possa gerar prazer e satisfação. Só que para isso a gente tem que trabalhar de uma forma, buscar lá no nosso inconsciente para poder entender quais são esses sentimentos que a gente tem, essas necessidades que a gente tem. Do contrário, a gente vai sucumbindo. Sim, e na técnica, né, na psicanálise e espiritualidade, a gente usa também de algumas técnicas para, às vezes a pessoa, ela fala muito racional, né, e aí a gente tem técnicas que a gente vai buscar o inconsciente dela, que o inconsciente dela vai estar falando, né, até uma das técnicas que pode ser, que a gente também tem, né, que é o círculo da vida, né? O círculo da vida é uma psicoterapia sistêmica que a gente também pode usar na psicanálise para ver como que está o inconsciente dela, como que está o sistema dela, o que que ela não está enxergando. Então, são várias técnicas que são usadas na psicanálise e espiritualidade. Não esquecendo que quem entrou agora, desde o início a gente falou, que a psicanálise ela é um estudo, né? Que nós temos a base, né? Do Freud, de Jung, Lacan, Reich, a gente tem toda essa base teórica, científica, tá? Que não é do nada, a gente sabe por onde a gente tem que começar e qual o caminho que a gente tem que conduzir aquela sessão, né? E a pessoa vai trazendo aquelas angústias dela. O porquê que ela está tão angustiada? A gente falou de raiva aqui, mas depressão, por que que eu não tenho vontade de nada, né? Por que que eu não quero sair da cama? O que que está acontecendo? Como que eu estou olhando o mundo? Como que eu estou olhando as pessoas à minha volta, né? Quais são os prazeres? Tem certas sessões que eu pergunto para a pessoa assim: o que te dá prazer? E aí ela me olha assim, e ela não sabe, porque ela se transformou tanto em prol do outro ou dos outros à volta dela, que ela mesma não sabe o que faz feliz. E até uma coisa bem simples, né? Que eu noto que às vezes a gente pergunta no set e a pessoa não sabe responder. Quais suas qualidades? Não sabe, né? A Dani está perguntando como a odologia ajuda neste processo. Dani, não sei se você conhece algo da odologia, mas assim, a odologia é caminho de destino, né? Caminho de destino. Então, é o caminho que você veio trilhar aqui. Dentro desse processo todo,
Tem algumas coisas que você vai passar. Então, a odologia ajuda a você entender como que é o seu caminho, qual é o seu lado sombra, qual que é o seu lado luz. E entender que tudo isso é polaridade, a gente anda pelo caminho do meio. Então, quando a gente sabe qual é o nosso caminho, de um extremo ao outro, a gente sabe, consegue encontrar com mais facilidade esse caminho do meio, para caminhar em equilíbrio. Então, às vezes, você tem uma sensibilidade maior, você vem num caminho que você tem frequências que são mais acolhedoras, ou você vem num caminho que você tem mais força. E aí a odologia vai ajudar justamente a que você, dentro do que você veio, que você se propôs a vir fazer, que a gente trabalhe o seu inconsciente para você ir se encontrando nesse caminho. Sim, e aí, Complementa aí. eu não sei se a Daniele conhece, mas a udologia, a gente parte da sua data de nascimento. A sua data de nascimento, o dia que você nasceu, é muito importante. Te diz muita coisa, te diz como que vem, quais são essas energias, né, que a Ju acabou de falar. E com essa sua data de nascimento, a gente consegue, é, através dos números, né, ver a frequência na udologia que são quais são os orixás que passaram por determinados números naquele caminho. E aí a gente consegue ver as frequências, como que você funciona em todos Eu os vou te dar campos um da sua exemplo, Dani, vida. que eu adoro dar exemplo de mim mesma, né? Quando eu fiz o curso, eu tinha um dilema muito grande, que era a questão, eu achava que eu tinha momentos muito depressivos, sabe? Eu tinha dia que eu não estava afim de nada, eu queria mais é ficar no meu cantinho, sozinha, e não estava afim. Eu falava, nossa, isso aqui não deve ser normal, né? Porque vira e mexe eu tô assim, tem alguma coisa errada. Quando eu fiz o curso e entendi qual era o meu caminho, eu percebi que isso é uma força que eu tenho. É um momento que eu tenho de me conectar comigo. É um momento que eu tenho de acalmar meus pensamentos, de aterrar. É um momento para que eu possa, inclusive, criar, porque senão a minha mente fica bem cansada. E me permitir ter esse momento transmuta muito mais fácil todo esse cansaço que eu posso estar sentindo naquele dia. Me permitir viver essa preguicinha ali é algo que me faz assim um benefício enorme. Então são coisas que às vezes a gente não aceita, mas que estão no nosso caminho e a gente aprende a lidar com elas. Então hoje eu uso a meu favor. Sim, e assim, voltando lá na psicanálise, né, a odologia é só uma das ferramentas que a gente utiliza para dar essa consciência para a pessoa, né, para buscar lá no inconsciente dela o que ela não está percebendo e fazer ela perceber isso, né? Então, a psicanálise, tem muita gente que eu queria trazer essa questão também, para assim, eu não vou fazer psicanálise, espiritualidade, tem muita gente que ainda tem aquela crença, né, de tipo assim, não estou com problema nenhum, eu não sou maluco, aquela coisa tal, né? Mas não, Ah, a essa de não psicanálise sou maluco é perfeita, porque é né, perfeita. psicanálise. Gente, isso aí é um fato, né? Antigamente, a psicanálise era coisa de maluco, né? Era Eu vou algo que falar se sobre isso, né? praticava muito em hospitais psiquiátricos. E aí as pessoas acham que psicanálise é coisa de doido. Não é. Pelo contrário, a psicanálise vai trazer para você o seu autoconhecimento. Você se conhecer por inteiro, dos avessos. E aí você se aceitar, e a partir do momento que você se aceita, você se valoriza, e você se empodera, eleva a sua autoestima, e você está equilibrado para viver as situações. Porque às vezes você olha para uma situação e as pessoas estão lidando de algum jeito, e você olha assim, nossa,
eu não estava percebendo como eu estava sendo influenciado por essas pessoas e também entrando na energia delas, na gritaria e tudo mais. Então, aí a espiritualidade entra aí, nessa questão de a gente entrar na energia do outro e eu me transformar, né? Como é o outro, eu não sou daquele jeito. E às vezes eu fico tanto tempo nessa energia que aí vai fazendo mal para mim. E esse autoconhecimento, né, essa aceitação de quem eu sou diferente, sou, beleza, sou assim. Eu vim assim por um motivo. E todo mundo veio do jeito que é por algum motivo na sua vida. E é essa questão. Vamos ajudar a pessoa a encontrar qual é o motivo dela de estar aqui, né? E a gente reluta, né, Andréia? Como Sim. o ser humano reluta em aceitar esse lado, digamos, Principalmente o lado sombra, né? O lado do que não sombrio quero que a ver, que eu gente acho que é tem. feio. Que eu acho que é feio, que as pessoas vão me julgar, como isso reflete, e aí a pessoa tem até medo de entrar numa terapia. Muita gente fala para mim assim, nossa, eu vejo seus vídeos e tal, e se encaixa perfeitamente para mim, mas eu tenho até medo de me olhar, de olhar para mim. Então, assim, muita gente tem medo. E enquanto que, na verdade, é justamente o contrário. Quando a gente pega, abre essa porta, escancara ela e olha para tudo isso, esse lado mais sombrio, tira um peso, de um, dá um alívio, que aí você olha, você vê assim, gente, é só isso. Fica E tudo mais vou, leve, né? vou trabalhar com isso, então. Vou melhorar esse meu lado, né? Vou melhorar essa minha gula, vou melhorar esse meu orgulho, né? Porque às vezes a gente nem reconhece, a gente acha, não, tá tudo bem, assim. E não é difícil, mas, pessoal, a gente vê que existe muito medo de se olhar. E é uma coisa muito, se torna muito leve, né? Com o passar do tempo, se torna tudo muito leve. E uma questão assim também, né? Nós somos psicanalistas, espiritualistas, mas a gente também passa por psicanálise também. Então, a gente também se olha. A gente vai lá para dentro também, né? Então, a gente não é nenhum ser superior a ninguém, não. A gente só estudou, né? Estudou muito e tu continua estudando, eu, Ju também, e a gente quer trazer o melhor para a pessoa, quer ajudá-la a encontrar, como a gente também está entrando para nós, para dentro de nós, e a cada dia eu descubro muita coisa minha, muitas Sim, coisas que eu tenho que olhar também. e isso é legal, né? Porque eu guardo muito do que a Márcia falou pra gente, isso que você colocou que não somos melhores. Sim. Tanto que a gente também passa por análise, porque nós também temos as nossas questões, a nossa vida pessoal, os nossos dilemas. E eu lembro que a Márcia colocava um exemplo que eu não esqueço, é assim, a gente apenas sobe um degrau para estender a mão e puxar o próximo. Sim. Então, nesse processo contínuo que a gente também faz de análise, de tratamento, que a gente também passa, a gente vai se preparando só para estender a mão para o próximo e caminhar É, junto. caminhar Porque a junto. gente Então, só por vai isso que a chegar gente fala. numa evolução, num processo de consciência maior, caminhando juntos. O que acontece é que a gente só estudou e foi a fundo nessas questões de estudar o inconsciente, de estudar o cérebro, os comportamentos humanos, né? As emoções, os sentimentos, e aí a gente tem como ajudar a pessoa a observar, a se observar, né? A ter clareza das suas emoções, né? Do porquê que ela não consegue avançar em determinada situação ou área da vida dela.
Então, tem várias questões que tem pessoas também que, não, eu acho que está tudo bem. Não, a minha vida está maravilhosa, eu não preciso nada. Não, é importante se ver, é importante se conhecer. Nós não somos perfeitos, né? Nós viemos aqui para buscar essa nossa, se aceitar, a vivenciar todas essas emoções, mas de uma maneira leve. E às vezes a gente leva tudo muito pesado, né? A vida não é pesada, é nós que transformamos ela pesada. Então, a partir do momento que você consegue entender como que é a sua essência, como que você funciona, o que que você gosta, qual o seu propósito, né, nessa vida, por que que será que eu estou agindo desse jeito? Você vai ficando mais leve, vai vivendo mais presente, né? Aquelas questões que a gente já fez, algumas lives para falar, né? Aí a gente vive no agora. O importante é viver o agora, né? E é bem interessante o quanto a gente vai ficando presente, porque, como a André falou, a gente passa por psicanálise, e aí outro dia eu levantei uma questão minha e tá, passou na sessão. Depois, durante a semana, eu peguei e fiz um negócio. Mas assim, foi automático. A hora que eu falei, olha eu fazendo, olha eu fazendo isso. Aí eu consegui me perceber. Só que até aquele momento da sessão, eu não tinha reparado, não tinha botado um foco na questão. E no decorrer da semana eu fiz. Eu falei, eu faço. Por que que eu faço isso? Né? E Vai aí dando mais clareza, né? a gente vai se Das nossas percebendo, ações. assim, é impressionante como que a gente vai tendo esses insights no decorrer da semana também, não é só na sessão. Então, o processo psicanalítico não é só na semana, na hora da sessão. Você vai ali, fala, 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 vira a porta e vai embora. Não, aquilo ali fica no seu campo. Quando você fizer, a partir do momento que você colocou uma lanterninha ali, quando você tiver o mesmo impulso, ela vai piscar. Aí você vai, É que nem eu beleza. falo, vai abrindo as gavetinhas lá do inconsciente e vai tirando. E não pensa que não tem nada, não. Ah, eu não tenho, não preciso disso. Ah, não, né? Não. A partir do que você começa a olhar, a cada dia tem mais coisa para você se conhecer, para você se perceber, né? Tem muita coisa no nosso inconsciente, né, que a gente não, às vezes não quer ver, né? Às vezes quer pôr debaixo do tapete e deixar guardadinho lá e não sabe por que que tem aquela angústia, por que que eu tenho aquela tristeza guardada, mas aí eu quero mostrar para todo mundo que eu estou bem, né? O externo, a carcaça, tô linda, tô maravilhosa. Aí às vezes começa a ter algumas enfermidades, vai aparecendo no corpo, por quê? Porque são as emoções que guardou, os sentimentos guardados. Porque o nosso corpo, ele nos denuncia. Ele vai falando tudo, E a gente às vezes não para perceber, né? né? Só A gente não. parar para perceber esses sinais. Acho que era isso, né, que a gente tinha para falar desses benefícios, como Então, é só deixar claro que psicanálise. nosso trabalho é psicanálise e espiritualidade. Por quê? Porque não só buscar no inconsciente, mas também entender que nós somos um ser aqui espiritual, nesse universo, né? E observar o porquê que estamos aqui, né? Qual é o nosso propósito? E por que que às vezes a gente entra em desequilíbrio? Porque a gente sai da nossa essência. Isso aí. E é um caminho, né? Encontrar, conectar esse corpinho físico, esse mental, esse emocional com esse ser maior que é o nosso espírito, né? A nossa essência, o nosso eu. Sim, ajudar a pessoa a encontrar também é, o emocional dela, a parte espiritual, mas não tem nada a ver com religião. Mas é buscar ela como um ser aqui. O que que ela está fazendo aqui? Eu, às vezes, não sei o que estou fazendo aqui, a pessoa chega para a gente, né? E aí é entender qual é o papel dela.
nessa sociedade. Então, quem tiver interesse, quem nunca passou por uma psicanálise, que quiser uma conversa, ou querer começar a se conhecer, a ter esse autoconhecimento, né? Elevar a sua autoestima, como, né, pessoa, nós estamos à disposição. Eu sou psicanalista espiritualista, sou terapeuta energética espiritual, Juliane também, certo? Estamos Exato. à Estamos disposição. aqui para ajudar, se alguém tiver interesse, quiser conhecer um pouquinho como que funciona. Cidade presente, eu diria que é uma ferramenta até de autocuidado, né? Quando a gente dá esse presente de se olhar, de ter aquele tempinho para a gente. É um tempinho só nosso, que você vai trabalhar num ambiente sem julgamento, sem percepções, você neutro, onde você pode colocar suas questões, né, de uma Sim. forma bem tranquila. Então, quem quiser se dar de presente, aproveite, gente, que é muito bom e vale muito a pena. E agradeço a todos que participaram, a Daniele aí Muito que falou com obrigada a pela gente. presença, a Gratidão Dani a está você, Daniele. colocando aqui. Que bom que esclareceu ali do Odu, tá? Obrigada pela presença e pela E participação. Daniele, se quiser também conhecer o Odologia, nós também fazemos um mapa de Odu, independente do tratamento, né, da O psicanálise. mapa, isso é bom que a gente não colocou, que o mapa ele pode ser feito independente de você estar num processo de psicanálise ou não. Nós fazemos o mapa de Odu e mostramos para a pessoa como que as energias que estão no caminho dela, né? Tudo isso. Mas gratidão. E quem quiser que a gente fale sobre algum tema, né? Pode colocar no meu Insta ou no Insta da Ju, e a gente vai trazendo a cada 15 dias. Agora nós estamos de sexta-feira ao meio-dia para falar com vocês. Um Isso bate-papo, mesmo. Gente, ok? muito E vamos obrigada. ficando por aqui. Beijo, Beijo, Ju. beijo. Tchau. Beijo a todos. Gratidão pela participação. Até mais.